dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Bora Varejar, o nosso webcast aqui, organizado pela Mercado e Consumo, a mais relevante plataforma de varejo e consumo do Brasil. Eu sou o Gustavo Groman, estou como host aqui desse episódio do Bora Varejar e ao meu lado eu tenho o Célio Martins, CEO da Mercado e Consumo. Tudo bem, Célio? Obrigado, Gustavo. Obrigado, gente. É um prazer estar falando com vocês e vamos conversar agora e bora varejar. A gente está com dois convidados muito bacanas, com um assunto muito legal, muito interessante. E antes de falar do assunto, eu vou apresentar os nossos convidados. Temos aqui o Inchi, da China Desk, da Gouveia Ecosystem. Tudo bem, In? Tudo jóia. Obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui, dividindo um pouquinho de conhecimento e aprendendo um pouquinho com o mestre aqui também, né? O mestre que o In está se referindo, né, é o Márcio Machado, CEO da Stream Shop. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, obrigado pelo convite, obrigado, In, também. Estou também aprendendo um pouquinho das referências que vem de fora. E hoje a gente vai falar de um assunto que aqui no Brasil já existe, o pessoal já pode ter encontrado, mas não com tanta, como é que eu vou falar, com tanta emoção e em tanta quantidade como se tem na China, que é o live commerce. E aí, antes de mais nada, eu já passo a bola direto para o In, que é o cara que vai conseguir explicar direitinho para a gente. In, o que é o live commerce? Bom, que responsabilidade aqui, né? Bom, eu vou falar um pouco do live commerce no modelo chinês. E acho que aí depois a gente pode evoluir um pouquinho de como está sendo tropicalizado, adaptado e como que a realidade no mercado brasileiro está aceitando isso, né? No mercado chinês ele surgiu nas plataformas, tanto de marketplace, o de e-commerce, quanto plataformas de redes sociais e de conteúdos. Então ele se aproveita muito do tráfego e basicamente é um modelo onde você tem transmissão de vídeo ao vivo, com interatividade, então no mínimo um chat, e aí também uma série de outras ferramentas que você pode interagir. E aí a própria ferramenta também mostrando várias informações, enfim, dando cupons, etc. Tudo isso dentro de um aplicativo, ou seja, uma ferramenta mobile, e que pode fazer a compra dentro do mesmo ambiente. Então, sem que o usuário tenha que sair para fazer essa compra. Então, basicamente, esse é o modelo do live commerce chinês. Muitas vezes a gente chama de social live commerce, porque ele tem essa camada social das redes sociais. E aí acho que o mercado brasileiro se desenvolveu, ou na verdade ainda está amadurecendo, né? A gente está começando, eventualmente isso pode ser uma vertente que vai se desenvolver em paralelo ao que já tem de outras funcionalidades e outros modelos aqui também. E aí você viu esse modelo, Márcio, resolveu trazer isso aqui para o Brasil, é isso? Cara, você sabe que é curiosa a nossa história, né? Nossa referência foi holandesa, não foi chinesa. Legal. Um cliente nosso, do Estevão, CEO da Dengo, trouxe uma referência de uma loja de queijo da Holanda que ele usava basicamente as funções de live commerce, né? Então ele apresentava a história da empresa e ao mesmo tempo você podia interagir com alguns produtos em tela. Eu lembro que era até uma época que o vídeo era você só clicar para ir para frente, para trás e tirar o volume, e a gente falou, bom, se dá para clicar para pausar o vídeo, dá para clicar para ver um produto. E a gente começou esse desenvolvimento, depois acabou vendo que na China já era uma potência. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, até abordando. Muito se fala em tecnologia, mas o grande ativo é pessoal, né? É a pessoa, é o ser humano, é o influenciador ou a celebridade. Na sua percepção, na China, hoje, a celebridade ela é mais potente que o influenciador? Eu acho que você tem que levar em consideração a estratégia. Você tem o uso de influenciadores, de celebridades para talvez grandes eventos, para fazer datas especiais. Vamos supor um Black Friday, um Natal, que seja, para atrair os usuários. E aí, só que no dia a dia, você não vai necessariamente conseguir pagar e talvez nem ter a condição de manter um cara desse tipo. Então tem as lives que vão fazer no dia a dia, seja na loja, seja no estúdio, enfim. Então, acho que agora cada vez mais entendeu-se que isso é um mix. Não é só um grande evento, que é como a gente tratava o live commerce no início, né? Puxa, fazer uma grande data e aí fazer uma vez por ano, uma vez a cada sei lá quantos meses. E agora ele pode ser uma ferramenta e um canal do dia a dia. Então, acho que essa é uma percepção que está sendo... No mercado chinês ele já está bem maduro isso, e aqui também a gente já está, acho que, adaptando com muito mais rapidez esses conceitos, né, Márcio? Com certeza. Começou como uma data especial,
né? Então a gente tinha no começo Black Friday, Dia das Mães, Dia dos Namorados, enfim, as marcas usando só nessas datas específicas, e aí hoje a gente já vê uma maior frequência, né? Você entende, Márcio, que como parte da estratégia, eu acho que isso é fundamental, desenvolver a estratégia antes de pensar no go-to-market. É um canhão para você fazer uma boa aquisição? Olha, a gente fala que assim, a gente é uma combinação de um bom conteúdo com uma boa tecnologia, né? Então é muito importante a marca também definir, né, qual que é essa estratégia, os objetivos. Às vezes o objetivo não é a conversão por si só, é também um ganho de marca, né? Levar os produtos de forma mais simplificada, ter um mix de produtos. Então, acho que é um combinado. Muito importante fazer sempre essa avaliação, né, do quais são os objetivos. Se você tem objetivo só venda, você quer levar marcas, você quer levar outros atributos ali para os seus clientes, aproximar eles. No caso de Dengo, o objetivo inicial era levar a marca e os valores da marca para os consumidores, coisa que no e-commerce tradicional a gente não conseguia fazer. O vídeo acaba abrindo espaço para você comunicar melhor, né? Então, tem diversos objetivos, acho que cada marca tem que avaliar, né, quais são os objetivos. Qual que é, assim, a pergunta vai para vocês dois. Qual que é a principal diferença, assim, do live commerce para as outras modalidades, assim, de varejo? Qual que é a grande vantagem que vocês consideram do live commerce? Quer começar aí, Yuri? Bom, eu sempre trago, e acho que o próprio Célio mencionou o lado humano, né? Então, é a humanização disso. Eu trabalho com e-commerce desde o início do mercado aqui, então eu sempre trago essa referência. A gente compra pela foto, pelo texto. Você pode ter a melhor foto possível, o melhor texto possível e vai ser. A empresa está muito passiva nesse processo, né? Depende muito mais do usuário querer comprar, ele está precisando, ou ele vai comprar com conveniência e preço. Acho que essas são as duas principais atrações dentro do e-commerce tradicional. Acho que a gente já pode chamar de e-commerce tradicional, né? Eu tenho 20 e poucos anos. Então, ele depende muito do usuário querer. E você não tem uma referência muito clara, por exemplo, as experiências. A gente gosta de ir em loja física, restaurante, tem muita experiência nisso, né? E quando você pega na internet, no e-commerce, não existe análogo a isso. Então, é uma compra muito chata, é uma compra solitária. Quando você vai comprar no site, pode ter milhões de pessoas, é você sozinho que está comprando, você está olhando a foto. Então, a humanização, tem uma pessoa, traz muitos outros componentes de ensinar, de divertir, enfim, de várias características que o e-commerce tradicional não consegue com tanta profundidade, né? Então, o que você está querendo dizer é que no live commerce você passa emoção. É uma compra por impulso? Tem várias questões aí. Acho que e a gente sai um pouquinho só do live commerce para pensar na jornada do usuário, do consumidor. E aí o live commerce pode ser parte da jornada. Então ele pode ser um canal por si só, o usuário entrou lá, comprou, se satisfez, ou pode ser parte de uma jornada, que ele vai lá na loja física, no e-commerce, no catálogo, enfim, qualquer uma das coisas. E na live também ele pode acabar comprando, ou ele vai interagir com a marca e aprender coisas, enfim, ele vai ser influenciado para depois comprar em algum outro momento. Então, essa acho que é uma visão mais ampla da live, além do que a gente está olhando sempre de fazer só um evento, tentar vender. E esse é um erro, né, Márcio? A gente tentar fazer uma live na expectativa de, poxa, na primeira live, como tem em todos os cases, e nós, sendo no mercado, a gente acaba sempre dando uma visibilidade muito grande para os cases, né? A gente quer mostrar como é forte isso. E aí, muitas vezes, as empresas não tem uma visão tão completa e acha que na primeira live vai bombar de vender ou vai ter um engajamento tão forte, enfim. Então, a visão sempre da jornada e a live sempre vai ser uma parte disso. O tom é fundamental, né? Porque você tem uma marca, você tem o próprio influencer, tem uma celebridade, mas ao mesmo tempo você tem o tom do seu seguidor. Se você não encontra o tom certo, você pode, querendo ou não, errar na estratégia. Então isso é meio que uma composição na plataforma. Vocês fazem esse tipo de indicação? Como é que funciona essa curadoria? Olha, eu acho que, como a gente estava falando, tem diversos modelos aí que a gente pode utilizar. Uma coisa que eu costumo desafiar os clientes é que, assim, muitas vezes o e-commerce é a principal loja das marcas e você não tem um vendedor lá dentro. Ele é uma operação self-service do início ao fim, né? Você, como cliente, você tem que entrar lá, você tem que achar o produto, você tem que botar na sacola, você tem que comparar com outro produto, você tem que ir no caixa, botar seu cartão e, às vezes, até pegar o produto, né? Quando a gente fala de live e-commerce, não sempre está relacionado a um evento promocional. Ele pode estar relacionado a uma assistência de compra que você está dando para esse consumidor, né? Você vai levar, às vezes, um vendedor que vai ajudá-lo a encontrar o produto, a esclarecer dúvidas sobre esse produto. Costumo falar, vai comprar uma televisão.
né? Você tem a televisão aqui de 50 polegadas, você tem de 2.500, de 3.000, de 5.000 e de 10.000. Qual que é a melhor televisão para você? O que você acaba fazendo? Você vai no YouTube, vê um especialista dando opinião, e aí você deixou o ambiente da marca, foi para um outro especialista, e aí você pode não voltar mais. Então, eu acho que é importante a gente ver assim, live commerce não só como uma coisa promocional, mas como um atendimento mais humano, mais próximo, que você consegue levar o produto certo para o consumidor na hora que ele precisa. A gente tem cliente que tem 500.000 SKUs hoje. Né? Então, você como consumidor, você não consegue nem mais encontrar os produtos que você quer. Né? Você fica navegando horas e horas e horas. Outra coisa que a gente observa, os sites eles foram muito desenhados para o computador. Quando você pegou ele e comprimiu numa telinha de celular, a pesquisa no celular é complicada, né? Acho que todo mundo já viu horas e horas aqui navegando e tentando achar filtros, menus. Isso acabou não encaixando muito bem com o celular. Quando a gente entra com um formato, né, que você pode estar com um vídeo lá, já oferecendo uma curadoria mais específica, dando uma opinião mais especialista em cima daqueles produtos, facilita essa tomada de decisão para o consumidor. E aí o que a gente acaba observando essas melhores conversões, né, do que deixar o consumidor por si só de fazer toda essa jornada. O consumidor que compra no e-commerce é porque ele quer mesmo comprar, né? Está cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Por isso que as taxas de conversão sempre são muito baixas, né? Exatamente. A gente vê 95% de carrinhos abandonados. 98% de carrinhos abandonados. E as marcas sempre com aquele esforço de trazer ele de volta, empurrando, empurrando. Volta aqui, volta aqui. Às vezes ele já foi no YouTube, viu o especialista e comprou em outro lugar. Né? Então, acho que a gente está saindo muito dessa era do imagem e texto, entrando nessa era de vídeo. Eu tenho até um stickerzinho que eu adoro no WhatsApp, que ele fala assim, vou esperar virar filme para entender, que o vídeo ele consegue entregar de forma muito mais simples. Você lê um monte de review e de especificações técnicas de um produto. Né? Então, não estamos falando aqui de live commerce sempre em datas comemorativas, né? E sim numa jornada de compra onde você consegue munir o consumidor de forma com mais informações. Né? E olhando para o lado do empreendedor, né? Às vezes tem uma limitação, nós temos uma ferramenta que funciona, nós temos uma estratégia, um bom ponto de contato, mas falta informação. Como que a gente pode gerenciar através de dados esse tipo de automação, esse tipo de jornada? Eu entendo que a maturidade chinesa traz o conceito data-driven, você consegue entender toda a jornada, o conceito, qual que é os pontos de contato, os KPIs, os indicadores, tudo isso. O Brasil está na mesma página. Olha, eu vou só fazer uma introdução aqui, porque o especialista está aqui, mas o que eu vejo assim nos e-commerce hoje chineses é que cada vez que você entra, o e-commerce está de um jeito diferente para você. Se eu entrar, ele vai aparecer um produto para mim, se eu entrar, vai aparecer outro. Né? Então, essa coisa do Netflix, né? De você ter várias landing pages, ela já adaptada para o perfil do consumidor. Eu acho que o Brasil ainda está bem distante disso. Né? Você vai entrar num site, provavelmente à noite você vai entrar, ele está da mesma forma, só trocou às vezes o banner ali em cima. Se eu entrar, se você entrar, se o Célio entrar, se vai eu entrar, estar igual a todo mundo. Então, nesse aspecto, eu acho que a China está anos-luz e a gente vê, né, os e-commerce chineses aí também dando baile no mercado. Acho que tem esse aspecto técnico e tem muito aspecto comercial também, assim, porque o nosso e-commerce ele é muito formato de varejo, então tem interesses comerciais em determinado produto, então ele vai tentar empurrar aquele produto. E aí se ele não colocar na página principal ou em lugares de destaque, ele não vai conseguir. Então acho que tem os dois aspectos nisso, mas certamente o técnico sim. E quando a gente pega as principais redes sociais, as plataformas de vídeo, conteúdo, TikTok e Quai, mais do que redes sociais, eles são grandes plataformas de algoritmo de recomendação de conteúdo. Então, da mesma forma que você comentou, Márcio, que você entra no site de determinado e-commerce, o aplicativo é uma coisa diferente, esses aplicativos de conteúdo eles vão aprendendo com o que você gosta. Tanto que as pessoas que começam a usar falam que ficam viciadas nisso, né? Por mais que você não goste, eventualmente. Mas ele aprendeu, entende que o seu perfil é de determinado tipo e começa a te recomendar um conteúdo. Então, a mesma lógica serve para conteúdo, serve para e-commerce, serve para qualquer coisa que vai ser sugerida. Então, uma das grandes capacidades dessas empresas, startups chinesas, é exatamente essa parte dessas ferramentas de recomendação. Né? Quando você olha o modelo
do varejo convencional, indo para o varejo autônomo, aquele supermercado sem atrito, autônomo, você entra e escolhe o seu produto. E você vê a humanização de um social commerce, de um live commerce. São dois mundos diferentes? Ou eles têm que se complementarem. Eu acho que é um pouco o complemento, né? Eu acho que tem hora que você quer entrar na loja, pegar o produto e ir embora sem falar com ninguém, né? Mas tem hora que você precisa de uma ajuda de um vendedor, você precisa que ele te explique a diferença entre as TVs. Então, acho que é bem um complemento. Acho que a grande questão, a grande pergunta é qual que é a proporção de cada um, né? Perfeito. E aí é da mesma forma das lojas físicas. O quanto é supermercado de autosserviço versus uma boutique que você entra lá e as pessoas já vão em cima de você tentando te atender. E acho que o próprio usuário, né? Ele quer também ter momentos diferentes. Tem momento que eu quero ir no supermercado, não quero falar com ninguém, pegar as coisas e ir embora. Inclusive, supermercado grande é até ruim nesse aspecto, porque eu tenho que ficar procurando as coisas. E não quero ir na vendinha da esquina. E no e-commerce também, e nos canais digitais também, né? E dentro do próprio live commerce também. O live commerce muitas vezes é conteúdo. E às vezes é demorado. Você não vai querer ficar consumindo as coisas para chegar naquele momento. Então são situações diferentes, né? O live commerce serve muito de conteúdo, entretenimento também, né? E descoberta de novas coisas. E aí isso é muito diferente também do e-commerce tradicional. O e-commerce tradicional, você entra, muitas vezes você já sabe o que quer, vai lá no Google, faz a busca, então é search-based, baseado em busca. E quando você vai no e-commerce baseado em live, em vídeo, né? Vamos falar, acho que talvez Vídeo. não só live, mas em vídeo, de uma forma geral. Esses dias, minha namorada me falou, ela está buscando direto no TikTok os produtos. E que esse é uma informação, acho que no ano passado, né? Já saiu alguns dados. Já supera, né? Superando a busca de produtos direto no TikTok, na base. Porque você quer ver alguém usando, alguém demonstrando, e não simplesmente uma matéria que está num texto chapado, que aí você vai buscar. Então, isso traz autenticidade também. E aí, quando você tem uma pessoa mostrando, é muito mais interessante. Talvez seja a mesma pessoa que escreveu o texto, mas quando você tem um rosto por trás, é mais dinâmico, né? É mais interessante, né? Vai lá. Rapidinho, o Márcio falou até da questão da Holanda, né? A visão veio de lá, assim, no caso do Stream Shop. Aproveitando que o Win está aqui, né, e que ele é muito ligado no mercado chinês, eu queria saber como que é a recepção do público lá na China para o live commerce. Como que tá essa parte de live commerce lá, a parte estrutural, e como que é a recepção do público? O público adora, o público é ok, isso já vem de alguns anos, isso começou agora? Olha, começou em 2016, 2017, mais ou menos esse período. Antes da pandemia, então foi 19, ele virou o mainstream. Mas o que é importante é que o live commerce na China ele está dentro de um contexto de live streaming, que é muito forte de uma forma geral. E aí é uma coisa que talvez eu tenho falado muito que o período da pandemia, no início, ele nos ajudou a ganhar um pouco mais de visibilidade, a transmissão de conteúdo ao vivo, porque a gente sempre Era live para tudo que é lado. Aqui no Brasil, live, pelo menos, exatamente. live de cantor, live disso, live daquilo. Exatamente. Então, você começou a educar mais usuários, porque a gente estava YouTube e Netflix gravado o tempo todo e a gente estava se acostumando a isso. Então, o contexto de transmissão de vídeo ao vivo, live streaming na China, ele é um grande mercado como um todo e live commerce é uma das vertentes. E aí o que é interessante, e aí a gente observou muito lá, algumas categorias e verticais são muito fortes, eles ajudaram a popularizar isso e o live commerce começou a entrar nessas verticais. E eu sempre dou destaque na área de games. Então, transmissão de games, que pode durar horas e horas por dia, e as pessoas ficam lá assistindo ou ouvindo, isso é um ponto importante também, né? Uma live tem o áudio, que é muito importante, e ficam engajadas. E comprar é mais uma das coisas que ele pode fazer. E aí, como a gente está quase nascendo só disso, né? As nossas lives estão muito ainda nichadas, né? Então, talvez em games, talvez em algumas categorias, depois que a pandemia passou, a gente perdeu um pouquinho isso, né? Então, educou uma base, mas não é mais aquela onda que era no início. Então, tem esse nicho que a gente ainda está fechado e que, para mim, vai começar a abrir mais agora com essas plataformas, com o TikTok e o Quai, abrindo também para fazer mais lives.
Eu tenho uma pergunta que é muito relacionada ao grau de influência. No início dos anos 2000, você tinha muitas celebridades ativando as marcas. Você pegava cervejarias utilizando cantores para poder fazer esse tipo de ativação e entendia que ali estava a estratégia. Em algum momento aquilo virou os influenciadores sendo os principais protagonistas dessas campanhas. Hoje as marcas utilizam mais os influencers do que as próprias celebridades. A humanização trouxe essa característica, porque mostrou que as pessoas podem ser mais próximas de você. Quando você enxerga na sua plataforma celebridades e quando você enxerga influencers, você já consegue entender alguma tendência para isso ou ainda não tem esse tipo de cenário, essa leitura de dados, para que a gente possa traduzir qual é o melhor acerto em termos de estratégia? Tem uma coisa curiosa, um projeto que a gente está falando fazendo para um cliente, que a gente fala, putz, tem um influenciador aí que é chave e ele está fora dessa conta, que é o vendedor. Né? Porque, na verdade, quem te influencia a comprar produto na loja é o próprio vendedor. E a gente tem um caso dentro de casa, que a gente colocou 600 vendedores dessa marca, fazendo essas ativações, essas lives, esses vídeos. De novo, não precisa estar sempre ao vivo, né? Você pode estar com o vídeo gravado, rodando em reprise, mas a gente teve resultados muito assim, exponenciais, com pequenas audiências que, quando somadas, faziam uma grande audiência. Então, eu acho que é um combinado, sabe? Você tem a celebridade, que tem todo a audiência já, mas que também está muito relacionada à celebridade e não ao produto. Então, às vezes, você vê que a audiência está indo lá ver a personalidade e não, eventualmente, comprar o produto. Você tem já um influenciador que ele já tem uma ligação maior com o nicho, às vezes ele fala de beleza, né? Ele pode levar produtos, cosméticos, etc. E você tem também o vendedor, né? Os milhares de vendedores ou afiliados, né? Que estão distribuindo esses produtos e tem propriedade para falar sobre o que ele está vendendo, né? Porque é um cara que sabe o que está vendendo. Então, Márcio, você pegou a próxima pergunta. Porque o vendedor, para mim, ele é o maior influenciador de uma marca. Exato. E ele só precisa de oportunidade de treinamento e capacitação e entendimento sobre o produto para poder ser e fazer o papel de conversão. Né? O quanto que as marcas já estão utilizando os seus próprios vendedores como os influencers regionais? Porque não é quantidade, é qualidade da conversão. Exato, exato. Olha, a gente tem alguns casos já dentro de casa que estão usando essa equipe de vendas mesmo, descentralizado. Então, só para dar um exemplo de números, tem cliente nosso que no mês estava fazendo 3.600 lives através da equipe de vendas. Uau. Então, quando a gente juntava, e aí era uma aqui com 60, o outro distribuía pelo WhatsApp para as amigas, a outra com 20, uma outra mais popular com 500. Quando a gente somava, a gente tinha números muito positivos. Né? Então, eu acho que ainda ainda está engatinhando. O vendedor de loja, o afiliado, ele ainda está um pouco fora dessa coisa do vídeo. Ele está muito mais na distribuição de links, né, ou atendimento pelo WhatsApp. Mas eu acho que vai ter uma virada de chave. É um nano-influenciador? Pode ser. Que é um cara que está fora dessa conta, né? Total. E muitas vezes ele é o especialista do produto. Ele já está treinado para vender o produto. Ele não está treinado, às vezes, para o vídeo. Né? Coisa que, às vezes, ele aprende... A gente até observou isso. Então, tinha vergonha. Então, a gente introduziu uma que ele podia chamar uma amiga. Então, já eram 2 pessoas. Então, tem formas, assim, de você... Eu acho que as marcas vão abrir o olho para isso, sabe? Eu tenho minha equipe de vendas aqui, às vezes ociosa. Então, às vezes, ele está em loja. A gente fala assim, você tem a loja... vai no shopping agora, 3 da tarde, 5, numa segunda, terça-feira, você vai ver as lojas vazias e um monte de vendedor precisando de cliente. E, ao mesmo tempo, você vai na internet, você tem um monte de cliente precisando de um vendedor. Uhum. Né? Ele está, às vezes, perdido no e-commerce e precisa de uma atenção. Como é que a gente faz esse casamento, sabe? De trazer o cliente para esse vendedor que às vezes está oscilando. Ele gera o tráfego, né? Às vezes o tráfego está lá também, precisando de ajuda, é uma questão só de juntar as pontas, né? E fora o vendedor que tem a carteirinha de clientes dele, fala, estou com um produto, um novo lançamento,
assiste aqui, eu vou fazer uma apresentação. E aí você pega essas micro sessões, né, de 20, 50, 80, você multiplica pelo número de força de venda, você tem números interessantes. Pode um comentáriozinho aí incompleto. O Célio falou, o nano, né? Mas que na somatória... Ele vira um big. Ele vira um big. Exatamente. E tem uma coisa interessante, porque esse cara, às vezes, muitas das vezes, ele tem um link mais forte com a audiência dele. Sem dúvida. Ele sem conhece dúvida, as pessoas. Sem dúvida. Ele Então, tá mais perto. a gente observa, assim, tempo médio de audiência. Você entra para ver uma sessão, às vezes, de um influenciador, ou às vezes uma sessão genérica de uma marca, sei lá, você tem um tempo médio de audiência de 10, 15 minutos. Quando a gente usou esse modelo, a gente viu pular para 27 minutos. Porque era alguém que você conhecia. Era você me convidando, eu fui lá para assistir. Às vezes você fez um bate-papo e tal, não sei o quê. Quando vi, eu estava o dobro, o triplo do tempo assistindo, porque né, tinha um vínculo com você. Em vez de entrar lá, ver uma live, que às vezes não me interessava quem que era. Né? Por isso que eu acho que, no final das contas, essa questão do que a gente falando de jornada, de ser formato, ele de fato viabiliza tudo isso. Seja um grande influenciador, seja um vendedor, ele dá essa ferramenta para o cara fazer isso, construir a própria comunidade, né? Porque muitos, de fato, são... A gente tem muitos vendedores que a gente conhece há muito tempo e o cara manda uma mensagem, aí você fica muito ligado com o que ele está falando, porque você sabe que ele vai te trazer alguma coisa de valor. Então, isso, quando você coloca essa ferramenta e extrapola ele, não está limitado ao espaço físico da loja, potencializa muito isso, né? No modelo chinês, eles estão construindo, de fato, as lojas. A gente tem aquele modelo, né, das lojas instagramáveis, né? Aquele espaço bonitinho, agora é streamável, né? Mais um neologismo de falar, que é um lugar onde tem quase um estúdio. Às vezes nem precisa, né? Dependendo do equipamento. Até de nem casa precisa. ele consegue dar. De né? casa, na plataforma que eu estava antes, a gente fazia muito de casa. Então é uma pessoa e um outro operando e fazia uma live. E por que eu preciso estar limitado só a uma live? Não preciso. Se uma empresa tem centenas ou até às vezes milhares de lojas, pode ser centenas ou milhares de streams, ao mesmo tempo, inclusive, né? Exato. Isso eu acho que é uma sacada que tira, que na verdade confronta o conceito de eventos, né? Porque aí são quase no limite, ou é uma loja ao vivo, ou é um vendedor ao vivo, e não é mais um evento só. É uma ferramenta que está colocando na mão de um monte de gente para fazer as vendas. E volta do que a gente estava falando agora há pouco. É complementar. Totalmente. Complementar. Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para vocês três agora, que é o seguinte, começando com o Célio aqui. O público brasileiro está pronto para esse formato? Eu não acho que ele está pronto, mas ele é ousado. O brasileiro, ele não se acomoda. Ele tem uma capacidade de se inovar, de se reinventar muito rápido. Então, quando ele enxerga uma oportunidade, olhando o Márcio, que foi até a Holanda para poder entender esse modelo, isso mostra uma característica do povo brasileiro, de se reinventar. Não só as inspirações chinesas, porque aí eu falo em alta escala, mas o brasileiro ele tem uma atitude. Então, eu acho que o que nos diferencia, claro, com todas as limitações em termos de tecnologia, porque a tecnologia ainda é cara no Brasil e a gente sabe o quanto que isso, mas ela é cara pelo ponto de vista quando ela é mal aplicada e quando não tem estratégia. Exato. Se você tem estratégia, se você tem uma aplicação correta, aquilo se torna um grande defensor do resultado. Então eu acho que a gente está no caminho certo, só precisamos da escala e pensar que isso não é um negócio para gente grande, isso é um negócio para todos. Eu acho que até o consumidor ele está bem preparado, né? A gente vê, né, dentro das redes aí o brasileiro sempre é o top 1, top 2, top 3 de usuários, né? Talvez falta um pouquinho das marcas também arriscarem um pouco mais, né? Ousadia, né? De ter um pouco mais de... A gente diz que a gente não é custo, a gente é investimento, a gente está relacionado à venda, né? Obviamente você tem um período de aprendizado, que você vai ter que entender melhor a sua audiência, qual é o melhor formato que você vai poder aplicar, mas o consumidor brasileiro ele está horas e horas por dia ali ligado no celular. A gente gosta do lado humano também, a gente é zero algoritmo, né? A gente gosta do humano, então eu acho que é um formato que tem potencial assim, de escalar. A gente já tem uma operação bem diferente que a gente tinha há 2 anos atrás, mas tem como a gente crescer e se aproximar aí desse nível de engajamento que hoje é visto na China. Né? O que você acha, Wayne? Acho que esse formato e, na verdade, nas redes sociais, na internet tem muito disso, coisas que estão acontecendo e a gente não necessariamente está enxergando.
pode ser empresas pequenas fazendo, então não é uma grande ação de uma marca que sai na mídia. É o cara que está vendendo lá no dia a dia, às vezes faz um negócio dele até suficiente ou mais, inclusive, do que antes, né? E às vezes fazem com as ferramentas que eles têm. Quantos caras fazem Instagram, Facebook, sem ter essa complexidade toda e está sobrevivendo. Então, eu acho que as coisas estão acontecendo, estão sendo construídas, acho que essa base está sendo construída. A questão desse formato não é uma grande transformação do ponto de vista de produto, de comportamento. Então, é vídeo e compras. São coisas que já existiam desde o início da internet. A gente está juntando isso e facilitando o usuário. Eu acho que é a questão mais do usuário conseguir entender que aquela live ele pode comprar. E aí são alguns nichos que vão ajudar isso a popularizar. Por isso que a gente sempre pensa assim, quem que é o early adopter? Quem que é o cara que vai aderir a isso antes? E tem mais a questão de cada vez a velocidade, assim, da entrada de novos perfis, os mais novos que aderem a essa coisa com velocidade, daqui a sei lá quanto tempo o meu filho vai estar comprando sozinho, numa live, porque ele passou a vida inteira assistindo live. Ele assiste live de games, por exemplo, então para ele é muito natural. Ele gastar qualquer coisa, comprar um produto, vai ser o dia a dia dele. Então essas coisas estão acontecendo, só que com uma velocidade muito grande. E de novo, a minha visão é sempre a plataforma empurrar muito. E aí acho que, Márcio, tem um ponto, eu não sei se as marcas, e aí é uma percepção minha, se as marcas são fortes individualmente o suficiente para poder fazer toda essa ação. Porque uma marca, às vezes, pode ter um baita investimento, mas ele está atendendo o próprio usuário. Quando a gente tem plataformas, empresas de internet que são super horizontais, atendem uma base gigante, aí acho que esses caras é o que consegue mover a roda de fato. Fazendo uma pergunta para ti. Olhando esse modelo, os streamings, Netflix, Amazon Prime, serão os novos sellers do mercado? Ou podem ser. Ou podem ser? Eu acho que sim, sempre. Depende. A questão é sempre de como você implementa o produto. Porque como estratégia sempre parece que faz sentido, né? E a gente sempre faz uma análise muito superficial. O cara podia ser comprado, o cara podia... O que é diferente agora cada vez mais é como você faz isso, como você implementa. Fazendo A ou B faz toda a diferença. Se a gente lembrar, o Netflix tentou fazer algumas coisas. Tentou fazer em outros mercados também, tentar vender coisas e não conseguiu fazer. Porque estava muito focado e talvez ainda no core business deles. E essa é uma diferença também que o mercado chinês traz muito, é tentar abrir um pouco a cabeça como plataforma. Eu nasci em um setor, mas eu posso tentar trazer um setor novo e ele não vai ser só um negócio de lado, assim, vou dar muita ênfase a ele. Se eu não der ênfase, ele não vai acontecer. Se ele for uma coisa, um puxadinho, vamos chamar. Eu vou só dar rapidamente um exemplo, porque isso mostra claramente. O mobile payment na China, usar pagamento via celular no ponto de venda físico. Quando a gente pensa isso no Ocidente, assim, como empresas ocidentais, a gente sempre tem muito medo de causar uma ruptura na experiência do usuário. Correto? Assim, fala, eu vou colocar, o cara não vai gostar, ele vai chiar. No mercado chinês, eles tentam estimular o máximo possível. E aí isso ajuda a conversão. Eu lembro que antes da pandemia, eu fui em alguns supermercados na China, tanto os locais quanto os multinacionais. E eu via no Carrefour, tinha a opção de você pagar com dinheiro. E as pessoas ficavam indo na opção de dinheiro. E os outros só tinham a opção de pagar via celular. E as pessoas quase se viam forçadas a isso. Então, e aí forçava muito a mudança de comportamento. Se não tiver isso, a gente vai sempre estar muito acomodado nos comportamentos anteriores. Zona de conforto, né? Zona de conforto, tanto de empresa quanto de usuário, né? Eu sempre uso uma frase na forma de pensar quando eu penso em consumidor. O americano, ele compra muito bem o consumidor. Ele dá 20% de desconto no cash out, ele já pega o dado e transforma. O brasileiro não tem essa margem, conquista. O chinês encanta? Eu acho que é mais essa estratégia de americano, de tentar comprar altos investimentos da plataforma para que as pessoas possam fazer adesão ao novo modelo, porque ele vê benefício financeiro. Pode ser assim, poxa, eu tenho um negócio que vai te ganhar tempo. Você não consegue nem mensurar direito o ganho de tempo como consumidor, a não ser que seja em dias. Mas se você enxerga que vou ter um cupom de 100% ou de alguma coisa que vai me beneficiar, eu vou começar a aderir. Live Commerce é legal, a gente está defendendo isso, mas certamente no início teve esse pontapé. Senão não ia acontecer com esse tempo essa velocidade toda na escala chinesa.
E aí acho que os outros mercados vão entrar entendendo um pouco isso. Mas quem foi no início teve que botar muita grana para que a roda virasse. A gente está num ano que é inteligência artificial para cá, chat GPT para lá. Vocês enxergam como essa adoção dessa tecnologia para esse formato de live commerce? Olha, a gente tem até algumas iniciativas. O ChatGPT a gente tem até implementado dentro da plataforma ali para auxiliar um vendedor que queira alguma informação, mas é mais um puxadinho de tecnologia. Mas eu acho que na parte de dados ainda tem muita coisa a acrescentar, né? Então essa coisa dos algoritmos, né? De ser o conteúdo certo, com o produto certo, na hora certa para você comprar, todo esse tratamento de dados, né? O que essa audiência está consumindo. A parte de geração dos vídeos hoje, a gente já tem ferramentas assim, super avançadas que você pode também produzir vídeos, editar vídeos de forma muito mais eficiente que era no passado, né? Porque a gente está, como a gente falou no começo, a gente está passando de uma fase que eu acho que é do live commerce para o video commerce. Né? Não necessariamente em live. Não necessariamente ao vivo, né? Porque você não vai estar ao vivo o tempo todo também. Né? E como é que você faz isso, tá 24 horas por dia impactando as pessoas? Né? Você vai ver uma live no YouTube, quando você vê tem 200 mil visualizações, 2 dias depois, 2 milhões de visualizações. Então esse conteúdo ele tem permanência, né? Ele pode ser aproveitado ao longo do tempo. Então, nessa parte de geração de conteúdo, tem muita ferramenta entrando que vai facilitar cada vez mais você produzir esses vídeos. Né? Hoje já está muito mais fácil, você não precisa mais ter um setup de câmera muito complexo. Às vezes tem marca que está usando o próprio celular para fazer. Mas eu acho que a parte de edição e né, montagem desses vídeos vai sofrer uma transformação grande. Teremos influenciadores digitais comandados por inteligências artificiais vendendo? Bom, já tem. Acho que já está acontecendo. Você tem tanto os que são formato que ele é mais uma caricatura, um desenho, quanto alguns que tentam imitar uma pessoa real. Mas o desafio sempre é conseguir trazer naturalidade, né, nesse processo. Humanizar. Ainda é um pouco duro. Mas assim, e o que é interessante, a gente estava comentando por que se limitar a uma quantidade de lives, né? Se tem um bot, pode ter 1 milhão de lives ao mesmo tempo. E aí, só que qual que é a graça disso, né? O que é interessante é exatamente o oposto, né? Quanto mais você tem tecnologia e automação, o que é muito humano fica mais interessante. Exato. Eu vi ontem uma rede acho que é uma rede de lanchonete de algum país lá do Sudeste Asiático. Os caras se caracterizam por tratar mal o cliente. Então eles xingam, fazem um monte de coisa no Instagram, ficam mostrando palavrão, fazendo gestos obscenos. Cara, assim, você não vai automatizar isso, porque não vai ser natural. Só que com as pessoas fazendo isso é legal. Assim, não dizendo que eu quero ser xingado, mas é interessante. Então, tudo que é muito digital, tudo que é muito automático, abre mais espaço para que quando tem uma experiência muito humana, seja mais interessante ainda. Se destaque muito. A gente testou uma ferramenta que ela produz um avatar bem humanizado, e até no português já ele mexe a boca como se estivesse falando português. Você escolhe o tipo de avatar, a pessoa que você quer, você define a língua que ele vai falar, e dentro da língua, ali no português, a gente tem algumas variações de tom de voz também. Tá bem legal, só que eu acho que é isso. Tem um pouco hoje ainda tem a coisa meio do robô, né? E o que a gente se propõe é a humanização. Mas eu acho que vai chegar ao ponto da gente não saber mesmo se a gente está falando com um humano ou com um robô, entendeu? Eu achei que ele estava longe disso, o In já falou, não, temos, então isso que já está acontecendo. Para finalizar esse nosso papo aqui, a gente tem um quadro que chama Checkout. Eu quero que vocês, separadamente, olhem para aquela câmera ali e deem um recado final para o nosso ouvinte, espectador. Bom, obrigado para todos que assistiram, obrigado pelo convite, obrigado pela experiência aqui de China. O que a gente vem falando é isso, não é mais só o live commerce, é a conversão dentro de um vídeo.
Eu acho que tem muitos formatos a serem explorados. O Brasil tem empresas, não só o Steam Shop, mas tem um movimento aí de empresas, né, desenvolvendo muitas coisas locais. E eu acho que vale experimentar esse novo formato, né? Sair do convencional, de ter o e-commerce jogando para o rede social, que está jogando um anúncio de volta para o e-commerce. Eu acho que as marcas precisam fazer esse exercício, que eu acho que vão se surpreender aí com os resultados. Eu vou pegar seu gancho, Márcio. Você está falando vídeo, e a gente está no formato de vídeo, né? Exatamente. Conversa. Então, aposto, se tivesse um botãozinho aqui de comprar, de comprar ou assinar. Comprar, né? Mas é isso, é testar o vídeo. Acho que o vídeo ele vem com uma força muito grande, traz naturalidade, traz outras coisas que o e-commerce tradicional não tem. O que a gente vai descobrir depois é qual que é a proporção. Que ela vai ser muito grande, certamente vai. Até porque o e-commerce tradicional, ele tem muitas limitações. A gente vai ver isso crescendo. E vai ser mais um formato e ele vai se misturar com todas as outras coisas. Acho que isso que é mais interessante. Ele não vai ser só live commerce, não vai ser só live streaming. O vídeo ele vai enriquecer bastante. Né? E não só produtos, tá, gente? Produtos, serviços, assinaturas. O que for vendável. O que for vendável, você pode vender pelo vídeo. Sobe um botãozinho agora, comprem esse episódio. Comprem esse episódio. Por enquanto é de graça, pessoal. Aproveita. Márcio Machado, Inchie, muito obrigado pela presença de vocês aqui, nesse nosso bate-papo. Célio, muito obrigado por ser o co-host aqui. E você que nos acompanhou, espero que você tenha gostado, tanto quanto a gente gostou aqui. Fique ligado no próximo episódio e bora varejar!